Sejam todos bem-vindos. Vou esperar o pessoal chegar. Oi, Aninha. Marina. E aí, pessoal, vamos entrando. Vamos entrando. Vamos lá. Boa noite, meu amigo Caio. Boa noite, Henrique. Boa noite. Oi, Marina. Raquel. Vamos lá. Vamos entrando, vamos chegando aí, pessoal. Boa noite, Juliana. E aí, como vocês estão? Olá. É isso. Pessoal, sem demorar muito, por favor, peço que vocês enviem a live para as pessoas que estão online aí com você. Por favor. Chamar os outros de camarada é meio coisa de esquerdola, né, o Caio? Mas é isso aí. Oi, vovó. Minha avó está online conosco. Um beijo, vovó, te amo. Deixa eu só... Quero saber uma coisa, se dá pra ouvir no fundo bem fraquinho a música que eu coloquei aí. Se tiver dando pra ouvir, vocês me avisem. É isso, pessoal, vamos lá, vamos entrando. O segundo dia do Brado Retumbante, uma alegria enorme estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande. O Brado Retumbante, ele é um projeto que está há muito tempo pronto para sair do papel, né? Mas que finalmente está saindo e eu estou muito feliz com isso. Então, se vocês puderem me ajudar compartilhando esta live com os seus amigos, né? Alcançaremos um número maior de pessoas e assim seremos maiores. Mas é isso, pessoal. 3 minutinhos para a gente começar. Live no mesmo estilo, não vai ser muito grande. Hoje a nossa conversa é rápida, mas ela também é muito importante, muito densa. Tá? Muito importante, mas muito densa. O que a gente falava na última live, é exatamente o seguinte, né? Ontem nós descortinamos ali, né? Num bate-papo, nós fizemos uma linha do tempo que trazia de alguma forma para dentro do nosso imaginário, para dentro do nosso coração, toda uma cultura portuguesa que muitas vezes é esquecida, né? A gente tem uma falta de interesse muito grande pelo nosso país, a gente tem uma falta de interesse ainda maior pela cultura do país que nos formou, né? Uma das fontes que formaram o nosso país. Então, ontem o que a gente fez foi trazer para dentro, né? Pensar com um pouco mais de carinho o nosso Brasil a partir ali, então, de um resgate da história de Portugal, né? Nós resgatamos a história de Portugal falando que ele foi o primeiro país a se tornar um Estado moderno na Europa. Depois a gente comentou sobre as grandes navegações, sobre o final ali de uma conquista territorial e o início de uma conquista marítima. Depois disso, o que a gente traz é as grandes navegações em si, toda a dificuldade, todos ali os desafios, né, propriamente dito, que as grandes navegações trouxeram junto com né, o calor, o frio, a chuva, o sol, a falta de comida, a falta d'água, né, a falta de localização, a falta de saber onde estava, né? E a gente se depara, portanto, né, com uma pergunta que é fundamental, para a gente prosseguir, para a gente progredir no nosso estudo, no nosso bate-papo. Quero que vocês participem mais do chat aí comigo,
Então vão mandando perguntas, vão mandando aí interações para eu me sentir aqui não tão perdido. Às vezes eu fico perdido aqui e eu preciso que vocês falem comigo. A pergunta que é a principal, a pergunta que não quer se calar é se a chegada, né, das Américas, se a chegada dos portugueses na América foi uma chegada intencional ou se não foi uma chegada intencional, né? A gente precisa botar um ponto final de alguma forma nesse questionamento. Por quê? Porque é um questionamento que parece que tira toda aquela aura de misticismo, né? Que tira toda a beleza das grandes navegações. E aqui eu quero fazer novamente um resgate com vocês, né? Esse debate historiográfico, ele é muito interessante, é um debate muito interessante, por quê? Porque ele vai de alguma forma ali comunicar com um homem, né, do século XX, do século XXI, que é um homem que pensa através da experimentação, da ciência moderna, né, de tudo isso. O fato é que esse debate historiográfico, ele não faz sentido para a cabeça do homem medieval, né? Para a cabeça do homem medieval. Se a gente for pensar nas divisões clássicas da história aí, né, as grandes navegações, elas já estão inseridas no que a gente chama de modernidade, né? A modernidade. Então, mas o homem que faz parte desses eventos é um homem que ainda carrega no seu peito ainda as inclinações da época medieval. E a época medieval, ela tem como clara característica, por óbvio, a expansão da fé cristã. Então você tem o momento, né, vamos dizer didaticamente moderno, mas o homem que carrega esse momento moderno é um homem que ainda tem no seu peito ali, né, os valores medievais, né? Se a gente for pensar dentro dessa equação, o homem medieval, as grandes navegações que são modernas, né, a gente precisa lembrar o seguinte, que a moral, né, que a vida do homem medieval, ela é sobretudo uma vida que aspira, né, que deseja, que olha para o céu, que olha para o alto e que busca dar significado a todas as suas motivações, a todas as suas ações, né? Ao contrário do que somos nós hoje, que buscamos racionalizar, né, de forma estritamente material tudo que está à nossa volta, né? Se a gente pega um livro, a gente busca entender se a capa é de plástico, se a capa é de tecido, né? Qual que se ele tem argola ou se ele não tem e tal. O homem medieval não, ele estava preocupado muito mais com o que o livro significa, né? É uma forma de viajar no tempo, por exemplo. Essa era a preocupação do homem medieval e isso fazia com que ele não reduzisse o que está à sua volta a coisas, a puramente o material. Ele vai além disso, né? Essa é uma posição que não é minha, né? Essa é uma posição que não é minha. É uma posição que eu concordo muito, que é a posição do professor Thomas Juliano. É impossível, pessoal, a gente debater Brasil em pleno século XXI sem falar do professor Thomas Juliano. Eu assisti uma live dele, né, com o professor Marcos Boeira, e o professor Marcos Boeira, ele trouxe a seguinte comparação. Ele falou, olha, se no século XX, né, o Brasil teve grandes historiadores como, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, né, teve grandes historiadores como Sérgio Buarque de Holanda, o século XXI tem Thomas Juliano. Então, esse é o tamanho do professor Thomas, esse é o tamanho do seu trabalho pelo Brasil, né? Um verdadeiro historiador de Brasil, né? E não um mero professor de história. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, né, quase numa repetição das palavras dele, ele vai dizer, olha, na lógica portuguesa, né, que a gente viu isso muito descrito no texto que foi fundamental para a nossa live de ontem, que foi o poema épico, né, de Luís de Camões, que foi Os Lusíadas, a gente traz a seguinte interpretação, que é o seguinte, ele fala, olha, não existe causalidade para o homem português, aquele que carrega ainda dentro do seu peito os valores medievais, né? Não existe causalidade.
quando se acredita numa providência divina. Então o homem medieval, ele não acredita em sorte, ele não acredita em causalidade, ele não acredita em, né, que as coisas vão acontecer assim a bel prazer. Não, para ele as coisas acontecem porque há um propósito elevado nisso, há um propósito que é próprio da época medieval, que é o propósito de espalhar essa fé católica, né? Percebam que eles vêm numa luta de 8 séculos contra os mouros, os islâmicos, né? E é impossível essa passagem dos 8 séculos não chegar até o Brasil, como sendo uma das causas principais da vinda, né? Eu falei ontem, eu comparei, fiz uma comparação, por exemplo, com as viagens da corrida espacial, né? O homem buscou ir ao espaço não para buscar uma pedra lá, para dizer que ele conseguiu chegar. Não, ele foi lá para buscar vida, né? Da mesma forma que o ser humano medieval, ele não se lançou ao mar aberto para trazer ouro apenas. É óbvio e é claro que é necessário tornar rentável a sua viagem. Mas ele se lança por um projeto que vai além do material, que é um projeto que vai além do puro ganho financeiro, que é o projeto que é o projeto de descobrir um novo mundo. É exatamente isso que caracteriza o Brasil, um novo mundo, né? Então, o professor Thomas vai dizer assim, que a vontade de Deus ela vai dar fundamento para a vida do homem medieval, e ela dando fundamento para a vida do homem medieval, não existe casualidade, não existe coisas que acontecem ali. Não, tudo acontece porque tem que acontecer, e se ele tá ali, se ele chega a uma praia, e se ele se encontra ali, e se ele pega o barco e se lança ao mar, e se ele chega até um outro lado do mundo, e lá ele encontra seres humanos, o seu fim tem que ser missionário. O seu fim tem que ser espalhar a fé católica, porque dentro do peito dele ainda arde as características medievais, ainda arde de algum modo, né, ali as lembranças desses excelentes anos, né, desses 800 anos de batalha aí, medievais contra os mouros. Então, a motivação das grandes navegações ela é exatamente essa. Então você percebe que nesse momento, quando a gente se pergunta se a chegada nas Américas pelos portugueses ela foi intencional ou não intencional, o que a gente tem, né? O que a gente tem é exatamente que esse debate é pobre. Esse debate ele reduz muito ali os objetivos daquele povo, reduz muito os objetivos daquele grupo de aventureiros que vão se lançar ao mar, né? E é por isso que a gente precisa, sobretudo, tirar os olhos de hoje do nosso racionalismo exagerado, do nosso materialismo exagerado e ver a história com os olhos daquele que a escreveu, né? O professor Felipe Ferreira fala o seguinte: o próprio Caminha fala que o das mais valiosas de poder tirar dali é salvar essa gente. Para que ela falaria isso sem que fosse realmente o sentido? Exatamente, né? É exatamente isso. Então, no dia 22 de abril de 1500, né, você tem aí o ápice das grandes navegações. E as grandes navegações elas vão ser, portanto, um dos maiores feitos que o homem já fez na história da humanidade, né? Na história da humanidade. Pensa o que você é encontrar do outro lado do mundo, uma outra civilização, um outro povo que nunca ouviu falar, que você não conhece a língua, os costumes, eles são, né, fisicamente diferentes de você, eles têm cultura totalmente diferente de você. E é nesse momento, com o desembarque em Porto Seguro, né? E aí, o professor Felipe Ferreira, ele, né, aqui que nos acompanha, ele traz perfeitamente o texto que vai ser fundamento. O texto que vai ser fundamento do momento do desembarque dos portugueses ao Brasil. O texto que vai dar, portanto, como a certidão de batismo do nosso país. O Brasil, ele nasce, portanto, ele tem essa certidão de batismo já desde o momento zero. Desde o momento zero, né? Pero Vaz de Caminha vai escrever na Carta de Descobrimento do Brasil. E aí percebam que o seguinte, que toda aquela historiografia de
se o Brasil foi descoberto, se o Brasil foi achado, se o Brasil foi sequestrado, se o Brasil foi... Tudo isso se reduz. Se reduz. Por quê? Porque temos nesse momento um outro propósito que é muito maior e muito mais fidedigno com o homem que é próprio daquele momento. Ele é, exatamente, Caio, ele é um argumento inválido. E você percebe que isso é extremamente ressaltado a todo momento, se fala nisso na escola. Por quê? Para se diminuir a cultura do nosso país, para se diminuir ali o grande feito que o Brasil está inserido, um dos maiores feitos da humanidade, que foi a chegada dos portugueses, a chegada dos europeus aqui. Porque junto com o europeu, vem a filosofia grega, vem a moral cristã judaica, vem, né, ali imbuído também no europeu de algum modo, todo aquele ocidente que também vai se fazer ali com os princípios, né, jurídicos do Império Romano. Então, a chegada dos portugueses ela é um desembarque cultural mais do que um desembarque de pessoas apenas. Chega ao Brasil, né? Chega ao Brasil de algum modo os escritos platônicos, socráticos, de Santo Agostinho, né? Os escritos dos grandes filósofos da Grécia Antiga, né? Do baixo medievo, do alto, né? do medievo mais próximo. Chega a arte, a cultura de alguma forma que antes ela estava isolada somente no contexto europeu. E é por óbvio também, obviamente, você vai ter isso sendo fundido a uma cultura indígena que também cultivava, né, modos de vida e um modo cultural que são até hoje reproduzidos por nós. O asseio, né, a habilidade em você, né, saber aproveitar o meio ambiente à sua volta, né, uma cultura que é da botânica, né, da fauna, da flora, isso tudo vem carregado com os indígenas. E também há um desembarque, há um encontro ali, portanto, de culturas que vão se somar do ponto de vista abstrato. Né? A carta de Pero Vaz de Caminha é a carta que vai dar fundamento ao descobrimento do Brasil, portanto, ela começa, né? É uma carta, eu recomendo, ela é curta, né? Ela vai ter aí 15 páginas no máximo, né? Ela vai entrar aí 15 páginas no máximo. A Camila diz assim, ó, saber a verdadeira história muda completamente nossa cosmovisão. Exatamente, Camila. Exatamente. E aqui o meu intuito é facilitar, né? Facilitar, dar, como os professores gostam de dizer, dar as chaves do castelo aí, para que a gente consiga caminhar junto, né? Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela vai dizer o seguinte, que em 21 dias de abril, ou seja, no dia 21, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, topamos com alguns sinais de terra. Então, eles que passavam meses e meses e meses no mar, no dia 21 do mês de abril de 1500, eles vão ver pela primeira vez alguns pássaros, algumas ilhotas, algumas árvores, porque percebam que para existir árvore na ilha, precisou que um pássaro trouxesse a semente e o pássaro não vai morar na ilha, porque ele não tem o que comer naquela ilha. Então ele precisa vir de algum lugar, então há terra próxima. Então eles encontram ilhotas e começa ali a ansiedade, a euforia, e no dia 21 de abril eles encontram sinais de terra. E Caminha continua e diz, os quais eram muita quantidade de ervas compridas de árvores, as que os mareantes chamam de botelho. E aqui é um relato muito, muito, muito detalhado do que ele vai vindo, né? Do que ele vai vendo enquanto ele vem vindo. E assim como outras que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, no dia 22 de abril de 1500, topamos aves, as que chamam de furabucho. Neste dia, às horas de véspera, ouvemos terra à vista. Terra à vista. Durante meses e meses de somente água, água, água e mar aberto, pela primeira vez em meses, os portugueses, as caravelas portuguesas vão ver terra à vista, né?
Primeiramente, ele continua, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e outras serras mais baixas ao sul dele, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs o nome de o Monte Pascal, e à terra, o capitão pôs o nome de a terra de Vera Cruz. Esse é o relato de Caminha, é como a historiografia gosta de chamar a certidão de batismo do nosso país, né? E o primeiro nome do nosso país é dado nesse momento, né? Quando Pero Vaz de Caminha escreve essa carta, e percebam aí já a finalidade missionária dele, como o professor Felipe falava e como eu também ressaltava aqui, que era o seguinte: ele poderia dar o nome, qualquer nome, mas ele vai dar o nome de a terra de Vera Cruz, né? E ali naquele momento ele vai avistar os primeiros índios, né? Ele vai avistar homens e mulheres nas praias brasileiras, né? Nas praias da terra de Vera Cruz, e ele vai dizer o seguinte: dali avistamos homens que andavam pela praia. Por volta de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Havia de fato aqui no Brasil, povos que já antes moravam aqui, que já antes habitavam aqui, que já possuíam uma cultura aqui, mas que de fato o encontro dos portugueses com os indígenas e dos indígenas com os portugueses vai ressignificar toda essa cultura, tanto a de Portugal como a dos indígenas. Essa ressignificação ela vai acontecer de tal modo que dali você não vai ter mais o elemento A e o elemento B, mas você vai ter agora o início da criação de um elemento C, que é exatamente o povo brasileiro e que depois vai ser somado com os negros que vão vir da África, né? As primeiras impressões do Brasil então são essas: os grandes arvoredos, a terra vista, os homens pardos nus, né, que não cobriam suas vergonhas. Isso estranha o europeu de uma forma muito, muito forte. Isso estranha o europeu, mas que de alguma forma se parece amigável. Eles descem, eles conversam, eles tentam se comunicar de alguma forma, eles começam a trocar coisas. Então, o índio, né? O índio vai dar o que ele tem e o português vai dar o que ele tem, né? E você começa uma troca cultural ali que nunca mais parou. Que nunca mais parou. As primeiras impressões, portanto, né? Caminha vai dizer o seguinte: esta terra, Senhor, ele vai dizer para o rei, né? Essa terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra norte, vista temos, ou seja, uma terra grande, uma terra ampla. Será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Pensa a ingenuidade do português que chega no Brasil nesse momento, que dava apenas 20 léguas para a nossa costa brasileira. E ele vai continuar dizendo: tem ao longo do mar, algumas partes, grandes barreiras vermelhas e brancas, e a terra por cima de todo o chão, cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chão e muito linda. Isso é o Brasil sendo descrito pela primeira vez, né? Muito chão, muita praia e muito linda. E aí ele vai dizer, na visão do homem medieval, e já com a antecipação que o professor Felipe fez, ele vai dizer o seguinte, né? O homem medieval olhando para aquele novo mundo que ele encontrou, ele vai dizer: nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Não o vimos, porém a terra em si é de muito bons ares. Águas são infinitas, porém o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser o principal semente que Vossa Alteza a ela deve lançar. Me parece que o melhor fruto será salvar esta gente. Perceba aí a visão medieval do homem. A visão do homem que percebe na sua viagem, quando encontra o outro ser humano, não um bicho, um animal, mas ele encontra no indígena
um ser humano que tem alma, porque só homens podem ser salvos, né? Então ele vai dizer que esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza a ela deve lançar. O que acontece de fato nesse momento aqui é o registro do nascimento do Brasil. É o registro do nascimento do Brasil. O que a gente tem nesse momento é exatamente o Brasil nascendo. Esse Brasil que é europeu, mas que não perde bons hábitos indígenas, que vai aderir bons hábitos dos negros escravizados africanos, mas que ao mesmo tempo ele busca, sobretudo, salvar a si mesmo. Seja aí você de uma interpretação metafísica ou até mesmo uma interpretação metafísica religiosa ou não, mas o que o brasileiro busca hoje em 2021 é salvar a sua gente. O que nós estamos fazendo aqui é buscando salvar o nosso país, que se encontra aí largado às traças. Então, perceba como é profético a carta de Pero Vaz de Caminha. Perceba como ela não é apenas uma descrição, né, puramente material. A tantas léguas encontramos a árvore tal, chegamos na praia de tal tamanho, que portanto tal. Não, ele vai falar da matéria, ele vai falar do físico, mas ele encontra ali o ponto fulcral, o ponto central, que é exatamente ali salvar aquela gente. Como eu já disse, os índios e os europeus nunca mais seriam os mesmos, né? Nunca mais seriam os mesmos. E isso faz com que a gente perceba mais uma vez e bata de frente com uma corrente, uma narrativa que é muitas vezes nos dita e posta por nós, que é a narrativa de que para cá vieram só bandidos, que para cá vieram só pessoas atrás de ouro, que para cá vieram pessoas só para matar índio, que para cá vieram pessoas só para destruir, que para cá vieram só o pior das pessoas, o pior das gentes, o pior... Desde o momento zero, o que se percebe é o reconhecimento do outro no ser humano, né? O reconhecimento do outro no ser humano, um dever por parte do europeu de olhar e falar, olha, eu reconheço ele um homem e eu quero salvar este homem, porque eu acredito que a minha fé, ela é a fé verdadeira e, portanto, eu acredito que eles precisam ser salvos agora, né? E o que a gente tem nesse momento, além do nascimento do Brasil, é exatamente, a gente tem aí a narrativa de que vieram para cá só escória, só ali ladrões, bandidos, os prisioneiros que vieram para cá, o pior, quem eles não queriam na Europa vieram para o Brasil. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Para o Brasil vieram muitos bandidos, vieram porque o Brasil ele é gigante, né? Porque o Brasil ele é gigante. Mas o momento de virada é a gente perceber o seguinte, que entre essas pessoas existem, né? A gente não pode generalizar. Porque essa generalização, ela vai causar um fenômeno que quem me acompanha há um pouco mais tempo vai lembrar que eu falo muito, que é o empobrecimento do debate. Quando você generaliza, quando você não pensa a história movida por indivíduos, você tem um empobrecimento muito grande. O Caio vai dizer o seguinte, que o professor de geografia dele, né, Caio, passou 1 hora falando dos portugueses e do capitalismo. Perceba como é uma visão empobrecida do nosso país. Perceba como é uma visão tacanha, burra, né, diminuta, como uma visão que simplória. Perfeito. É uma visão simplória. As grandes navegações, e eu nunca disse ao contrário, elas precisavam sim ter um retorno financeiro, ter um retorno do investimento, porque você ter uma nau que saia de Portugal e que atravesse o mar e que milhares, né, e que dezenas de pessoas morram no caminho, né, e a gente relembra aí o poema, né, de Fernando Pessoa, que ele vai dizer, ó mar salgado, quanto deste sal são lágrimas de Portugal. Né? Ele vai lembrar disso. A gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar que há ali, que é necessário ali ter um toque, né, material, financeiro, mas que não é só isso. Não é só isso. Né?
Não é só isso. Nesse momento você tem, portanto, o nascimento do nosso país, porque o nosso país ele não é só europeu, o nosso país ele não é só indígena, e o nosso país ele não é só negro. Nosso país ele é uma mistura disso tudo. Ele é ali a solução disso tudo, é tudo isso misturado. E isso torna o nosso país tão próprio, tão único, tão diferente, né? Porque nos torna, usando aí estereótipos, né? Porque nos torna resistente como os escravos, nos torna ágeis como os índios e nos torna, né, ali inclinados ao comércio como os europeus. Tudo isso é o brasileiro, é próprio, e a gente se esquece disso. E a gente se esquece disso, a gente se envergonha disso. A gente se envergonha do nosso passado. E o passado, ele tá ali, querendo ou não. A gente pode esquecer, mas ele não deixa de existir. Né? Então, é muito perigoso essa visão tacanha, essa visão pequena, essa visão simplória e empobrecida do nosso país, porque ela vai demonizar o quê? Ela vai demonizar europeus e vai santificar índios. Né? Ela vai demonizar europeus e vai santificar índios. E a questão aqui é que, pensando de um ponto de vista até lógico, em toda a multiplicidade de pessoas, há pessoas de todo tipo. Então, havia ali dentro, né, dos europeus que vão vir cada vez mais, né, havia ali europeus bons e europeus maus. Havia índios bons e índios maus, porque são seres humanos. Europeus e indígenas são seres humanos. E há seres humanos bons e há seres humanos maus. Então, quando você reduz o europeu malvado e o índio humilhado, né, você apaga toda um histórico de luta, tanto de um lado quanto do outro. De modo que você amputa a fundação do nosso país. Né? Exatamente. Você amputa a fundação do nosso país. Então, você tem de um lado, né, uma cultura indígena, por exemplo, que praticava o canibalismo. Você tem, por um lado, por exemplo, uma cultura indígena que praticava e que pratica ainda em alguns rincões do nosso Brasil ainda, aí o completo abandono de crianças que nascem com deficiência e que até enterram essas crianças vivas porque sabem que elas não, dentro da cultura deles, né, elas não vão ser produtivas. Então você tem um impasse muito grande. A cultura indígena é rica, mas não é perfeita. A cultura europeia é rica, mas não é perfeita. Né? Querem elevar o indígena a um novo Deus na Terra e querem demonizar o europeu ao pior de todos os homens. A verdade é que ambos são seres humanos com acertos e com erros. Né? Então a gente chega ao que eu sempre digo, que o agente da história é sempre o indivíduo. É sempre o indivíduo. E ali você começa um processo de quê? Você começa um processo de, né, mistura e principalmente de comércio entre esses dois, entre essas duas, vamos chamar ali de povos, de civilizações. Né? A Aninha vai dizer o seguinte, que em O Homem Eterno de Chesterton, ele fala dessa visão ideológica criada de ver os índios e homens primitivos como isentos de pecado original e corrompidos pelo homem branco. Exatamente. Né? Como a narrativa, como a lógica marxista é uma lógica da dialética que vai contrapor sempre um lado ao outro, você pensando aí, por exemplo, o marxismo clássico, que é a luta de classe, você pensando o feminismo, homens contra mulheres, você pensando aí qualquer um dos movimentos que tem aí a sua origem nessa dialética marxista, o que você tem, no caso da chegada dos portugueses ao Brasil, é o homem europeu contra o indígena. Você sempre precisa, né? Você sempre precisa desse um contra o outro, desse inimigo comum, porque assim você consegue alimentar a sua narrativa. O Arthur vai dizer que
Com o que você está falando aí, sinto que passei todos os anos no colégio vendado. A hora de tirar a venda é agora. É isso, é para isso que serve o brado retumbante, é para isso que eu tô aqui. Porque pessoas fizeram isso comigo, né? Pessoas fizeram isso comigo. Livros fizeram isso comigo, né? O europeu, a Camila vai dizer, o europeu já bem mais adiantado na questão civilizatória que o indígena. Perceba que o seguinte, que o europeu ele já conta aqui, por exemplo, com a escrita, né, de uma Divina Comédia. O europeu ele já conta aqui com a escrita, por exemplo, dos textos bíblicos. O europeu aqui já vai contar com a escrita de Os Lusíadas. Você já vai ter Pero Vaz de Caminha ali escrevendo uma carta da magnitude que foi a Carta do Descobrimento. Você já tem ali uma tradição, isso pegando só do ponto literário, uma tradição europeia de milhares e milhares de anos. De milhares e milhares de anos. Do ponto de vista da literatura, por exemplo, os indígenas não possuíam nem alfabeto. Então percebam que, se você contrapor as civilizações de um modo dialético, de um modo que seja um contra o outro, a disputa é injusta. Totalmente injusta com a verdade, né? A Aninha vai dizer que o europeu já conta com a moral cristã. A Isaura vai dizer que o europeu mau, classe dominante que explorou os índios, classe oprimida. Perfeito. É sempre essa dialética, sempre um contra o outro, né? O que a gente tem, portanto, já caminhando para o final da live, é exatamente esse projeto, portanto, que vai nascer, né? Esse projeto, portanto, que vai nascer, esse projeto de Brasil que vai nascer, né? A vida no início da modernidade, final do período medieval, ela é uma vida que acontece muito mais lentamente que nós. Eu quero que vocês, por favor, mandem aí as cidades de onde vocês estão assistindo a live. Porque percebam que a informação hoje chega simultaneamente. Enquanto naquela época você demorava meses e meses para que você chegasse ao destino e voltasse. Então, do descobrimento até os primeiros passos, né, de projeto de proteção desse novo território vão ser aproximadamente 30 anos. Até que você tem a grande expedição, né, de Martins Afonso de Souza, né, em 1530, que você vai ter ali, vão ser criadas ali as capitanias hereditárias. Caião, um abraço para Bahia. Aninha, minha vizinha. Vão mandando aí, pessoal, até o final da live. Então, com a expedição Martins Afonso de Souza, você tem a criação dessas capitanias. E a criação dessas capitanias, você tem, portanto, ali o primeiro projeto de um país que vai crescendo. Olha aí, ó, temos gente de Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, Brasília. Devagar a gente vai crescendo, devagar a gente vai ter aí um representante de cada estado da federação. Campo Grande, olha que legal, Fortaleza. Legal, pessoal. O que a gente tem com a formação a partir, né? Com a formação a partir da expedição de Martins Afonso de Souza em 1530, o que a gente tem, portanto, é ali o início de uma administração portuguesa, tá? Martins Afonso de Souza, que vai ser o primeiro donatário da capitania, né? Primeiro donatário da capitania, e agora me fugiu o nome da capitania. A capitania que é ao lado de Santos, alguém vai me lembrar aí. A cidade mais antiga do nosso país. Me fugiu aqui a cabeça, mas alguém vai lembrar aí e vai me mandar. Martins Afonso de Souza, então, um nobre, né? Um nobre, militar, administrador. Foi o primeiro donatário da capitania de São Vicente, né? E governador depois também da Índia, né, que vai ser num outro contexto também do Império Português, de alguma forma aí colonizado. Pessoal, a gente chega ao final, portanto, do segundo dia do Brado Retumbante. É com uma alegria muito grande que eu faço essas lives aqui para vocês. Se você gostou da nossa live de hoje, se você gosta do conteúdo, pessoal aí, a Cristine, a Isaura, o Arthur, né? Pessoal de Campo Grande, pessoal do Rio Grande do Norte, compartilhem a live,
compartilhem a live nos seus stories para que mais pessoas estejam aqui com a gente. Eu peço que vocês compartilhem a live para que mais pessoas estejam aqui com a gente amanhã, porque amanhã tem mais. E amanhã a gente parte, portanto, das capitanias hereditárias, da formação, uma formação que vai começar lenta, gradual, do nosso território, tá? Pessoal, eu fico por aqui, muito bom poder compartilhar aqui com vocês. Gostei muito de vocês participando hoje, fica um outro nível o nosso debate. Então, eu peço que vocês compartilhem daí, que eu compartilho daqui, beleza? Um abraço, pessoal, e até amanhã. Valeu!